A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados não foi apenas uma disputa burocrática pelo comando da casa. Foi um terremoto político que sacudiu os bastidores de Brasília e expôs uma batalha brutal dentro da própria direita. O que estava em jogo não era só poder ou influência, mas o futuro do Brasil e o destino de Jair Bolsonaro em 2026. Muitos não perceberam a verdadeira guerra que se desenrolava. Um embate entre aqueles que querem restaurar a liberdade e resgatar a justiça, contra aqueles que preferem manter um sistema dominado por acordos obscuros e interesses ocultos. Essa eleição foi um divisor de águas, um passo fundamental para a reconstrução da direita e a sobrevivência de um movimento que enfrenta ataques implacáveis. Mais do que uma simples escolha de presidente da Câmara, foi uma batalha pela alma do país, e seus desdobramentos definirão o rumo da nação nos próximos anos. A vitória de Hugo Mota foi um marco nessa guerra pelo futuro do Brasil. Assim que assumiu, ele não deixou dúvidas sobre sua missão: defender a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Suas palavras ecoaram como um grito de resistência, reacendendo a esperança de milhões de brasileiros que assistiram, indignados, à perseguição brutal contra cidadãos cujo único crime foi protestar contra um sistema que se recusa a ouvir o povo. A esquerda tremeu. O establishment sentiu o golpe. Pela primeira vez em muito tempo, a narrativa dominante foi desafiada dentro do próprio coração do poder. Mas essa vitória não significa o fim da luta. Pelo contrário, é apenas o começo de um embate que definirá se o Brasil ainda pode ser um país livre. A grande mídia, em perfeita sintonia com a esquerda, segue martelando a narrativa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Mas que golpe é esse sem líder, sem apoio militar e que, em poucas horas, foi contido sem sequer arranhar o funcionamento do governo? O que aconteceu foi um protesto desorganizado com excessos. Simulation, mas jamais um atentado contra a democracia. A verdadeira ameaça está na perseguição implacável que se seguiu. Cidadãos comuns, pais e mães de família, condenados a penas absurdas de até 17 anos de prisão, por crimes que, em qualquer nação civilizada, jamais resultariam em punições tão severas. Tudo isso sustentado por um aparato jurídico e midiático que não busca justiça, mas sim vingança política. O objetivo é claro: calar qualquer oposição, criminalizar o conservadorismo e transformar em terroristas aqueles que ousam desafiar o sistema. Mas o Brasil despertou, e essa farsa não ficará impune. Hugo Mota, ao defender a anistia, expôs a farsa de uma narrativa que a esquerda e a grande mídia tentam impor ao Brasil. E como era de se esperar, a reação veio com toda a força. A militância midiática entrou em pânico e, em vez de dialogar, partiu para a velha tática da difamação, tentando rotulá-lo de propagador de teorias conspiratórias. A Globo, em um surto de desespero, tratou de taxá-lo de golpista e iniciou uma campanha brutal de demonização. Mas o que essa reação histérica realmente revela? Apenas que Hugo Mota tocou na ferida aberta da esquerda. Eles sabem o que está em jogo. Se a anistia for aprovada, a mentira do golpe de 8 de janeiro desmorona por completo, e com ela, a manipulação jurídica que tentou sufocar a oposição. Mas há mais. A aprovação da anistia abre uma brecha perigosa para a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. E isso é algo que a esquerda não pode suportar. Por isso atacam com tanta intensidade, pois sabem que, se perderem essa batalha, perderão muito mais do que uma eleição. Perderão o controle da narrativa e o poder sobre o futuro político do Brasil. A Polícia Federal, completamente aparelhada, tenta dar um verniz de legalidade à perseguição política, indiciando Bolsonaro e seus aliados com base em premissas frágeis e sem qualquer prova concreta de um suposto plano de golpe. Mesmo assim, a esquerda insiste na narrativa mentirosa, repetindo-a como se fosse a verdade absoluta. Mas se realmente houvesse uma tentativa de golpe, onde estavam as Forças Armadas? Onde estava a deposição do governo? A resposta é clara: não havia golpe algum. Não houve armas, nem um movimento organizado para derrubar o governo. A acusação desmorona sob o peso da realidade, e a única coisa que se sustenta é a manipulação descarada de uma narrativa
que visa deslegitimar qualquer oposição. A verdade é simples. O que está em jogo é o controle do Brasil. E a esquerda fará qualquer coisa para manter o poder, mesmo que seja à custa da justiça e da democracia. Além de sua postura firme pela anistia, Hugo Mota impôs outra mudança radical na Câmara: a exigência de que as votações cruciais aconteçam de forma presencial às quartas-feiras. À primeira vista, parece uma medida simples, mas o impacto é colossal. Isso obriga os deputados a estarem fisicamente presentes, a debaterem e enfrentarem as pautas mais importantes cara a cara. Chega de manobras nos bastidores, de projetos sendo aprovados às escondidas, sem qualquer discussão real. Agora, as decisões mais relevantes terão que ser feitas sob os olhos de todos, o que significa que a população terá uma chance real de ver quem está defendendo seus interesses e quem está se vendendo ao sistema. Essa nova regra não só fortalece a transparência, mas também dá poder à direita para resistir de forma concreta contra propostas que ameaçam a liberdade e os valores do povo brasileiro. O jogo virou. O silêncio nos corredores de Brasília não tem mais vez. A verdadeira luta política agora acontece na frente de todos. A vitória de Hugo Mota marca o início de uma nova era na Câmara dos Deputados. Um tempo onde a transparência, o equilíbrio e, principalmente, a resistência às pautas autoritárias da esquerda serão o norte. Não se trata de uma luta para que a direita domine a casa de forma absoluta, mas sim de uma batalha para que a democracia, a liberdade e os princípios republicanos sejam finalmente respeitados. O que queremos é um Congresso que exerça seu papel de fiscalização e protagonismo, que se imponha como um poder independente, e não como um simples apêndice do Executivo. Chega de manipulações, de acordos escusos, de votação clandestina. O Brasil merece um parlamento que funcione com seriedade, que represente verdadeiramente o povo e que, acima de tudo, defenda os direitos e as liberdades do cidadão. A vitória de Hugo Mota é a primeira vitória de um movimento que busca devolver ao Brasil o controle sobre seu próprio destino, sem submeter-se a pressões externas ou a um sistema que tenta se perpetuar à força. O futuro do país será decidido aqui, dentro da Câmara, e é por isso que não vamos desistir. O momento exige unidade e clareza. A direita precisa compreender que não há espaço para divisões internas que só enfraquecem a luta. O verdadeiro inimigo não está dentro do próprio campo político, mas na máquina corrupta que foi montada para manter a oposição sufocada e impotente. Enquanto a esquerda age de forma organizada, estratégica e disposta a tudo para garantir sua permanência no poder, a direita frequentemente perde tempo em disputas internas que não levam a lugar algum. Isso precisa parar agora. O Brasil não pode esperar mais. A união é o único caminho para derrotar um sistema que manipula, controla e destrói as bases democráticas. Se não formos capazes de superar nossas diferenças e focar no que realmente importa, a esquerda continuará ganhando terreno e o povo brasileiro, mais uma vez, será silenciado. A hora de agir é agora. A aprovação da anistia do 8 de janeiro não é apenas um ajuste de contas com o passado, é a oportunidade de destruir uma das maiores farsas jurídicas já fabricadas no Brasil. É impedir que cidadãos sejam transformados em bodes expiatórios de um sistema corrupto que não aceita a oposição. Mais importante, é um passo decisivo para a reabilitação política de Bolsonaro e para o resgate da verdadeira justiça no país. Esta luta não é apenas pela liberdade dos presos, mas pela liberdade de todos os brasileiros que se recusam a ser silenciados ou manipulados. A hora de corrigir essa injustiça é agora. O que Hugo Mota iniciou não pode parar. Agora é hora do povo brasileiro se levantar, pressionar e garantir que essa pauta avance. A esquerda não hesita em usar todos os meios para impor sua narrativa. Está na hora da direita fazer o mesmo, com estratégia, inteligência e, acima de tudo, com coragem. Não podemos permitir que a manipulação continue, que a injustiça se perpetue. A luta pela anistia é a luta pela liberdade de todos. Chegou o momento de agir. O futuro do Brasil está em nossas mãos. A luta está apenas começando. A história já nos mostrou que quando o povo se levanta,
Não há força que o detenha. Agora, mais do que nunca, o Brasil precisa de líderes que não temam enfrentar o sistema, que não se curvem diante da manipulação. A vitória de Hugo Mota foi apenas o primeiro passo, mas é só o começo. Precisamos garantir que esse caminho se transforme em uma verdadeira virada na política nacional. O momento é agora. Vamos juntos, porque o futuro do Brasil depende de nossa coragem e determinação